Mais uma vez, o Senhor nos concede o privilégio de podermos estar diante dEle, com os irmãos. Isso é um momento sublime em toda a terra, irmãos, porque quando a igreja do Senhor se reúne, o auditório nunca é pequeno. Quando a palavra do Senhor vai ser propagada, lida e anunciada, não é só nós que estamos aqui, mas existem principados e potestades rodeando esse lugar. Porque a palavra de Deus, ela realmente é o leme para a humanidade. Por isso a necessidade da pregação do Evangelho. E por isso tantos ataques à palavra de Deus. Então vamos orar para que nós estejamos, todos nós, protegidos no Senhor, para que tanto o irmão que vai falar como os ouvidos que vão escutar a voz do Senhor possam estar totalmente compenetrados na palavra de Deus. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa bendita oportunidade. Realmente, Senhor, nos sentimos totalmente incapazes, Senhor, de tocar na tua palavra. Temos o privilégio de te ter aqui conosco, Senhor. Por isso nos dá um senso da tua presença, nos dá um santo temor nesse lugar, Senhor. Porque nós sabemos que aqui nós estamos protegidos, Senhor. Fala conosco, porque só tu tens palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, Senhor? Se o Senhor nos deixasse, não somos nada, Senhor. Somos como uma poeira. Mas nós te damos graças, Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo, que naquele dia solene, Senhor, se entregou por todos nós, para que hoje, Senhor, nós pudéssemos estar aqui, Senhor, e tocar na tua santa palavra, Senhor. Por isso, capacita o nosso coração e a nossa mente, para que possamos estar, Senhor, aptos para escutar a tua doce voz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Queria ler com os irmãos o Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 37 e 38. Amém? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vamos ficar somente com essa porção por enquanto, irmãos. Meus queridos irmãos, o contexto desse texto, no ponto principal da festa, chamada Festa dos Tabernáculos, nós sabemos que o povo de Israel, eles têm 7 festas. Eles têm a Páscoa, pães ázimos, primícias, festa dos Pentecostes, festa das trombetas, a festa do dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Mas existiam 3 festas que eram as festas principais. A primeira delas, a Páscoa, a festa dos Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E o Senhor está diante aqui da festa dos tabernáculos. E se nós pudéssemos ler um pouquinho acima, nós vamos ver que o Senhor andava no meio dessa festa, meio que se escondendo, porque ele acabara de curar uma pessoa no sábado,
E os religiosos da época estavam perseguindo o Senhor, porque ele quebrou um preceito de homens. E o Senhor andava ali se escondendo, e a palavra diz que eles não podiam matá-lo, porque ainda não tinha chegado a hora. E essas festas, elas têm pelo menos 3 sentidos, ou 3 significados. O primeiro sentido é que o povo deixava suas casas para viver em cabanas em Jerusalém. E ali eles ficavam 7 dias. Num segundo sentido, nós temos o sentido exato da festa que se cumpre em Cristo Jesus, quando o próprio Deus tabernaculou entre nós. Então nós temos a festa dos tabernáculos. E nós sabemos que todas essas festas, elas têm um cumprimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. E como nós vemos isso de uma maneira transcendental, talvez nós pudéssemos então tocar um pouquinho das realidades espirituais com que o Senhor falou naquela hora. A palavra diz que no dia principal, ou no último dia, o grande dia da festa, o Senhor se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Para que nós pudéssemos estar nos aproximando do texto, nós precisamos saber que todos os dias o povo tinha um ritual. O sumo sacerdote, o líder religioso daquela época, ele pegava um jarro 100% de ouro e ele comandava uma procissão de Jerusalém até o tanque de Siloé. E ali no tanque de Siloé, ele enchia aquele jarro de água, pegava aquele jarro, trazia até o templo em Jerusalém e despejava diante do altar. E no último dia, no dia sublime da festa, no 7º dia, o Senhor se levanta com um grande brado, um grande grito e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que dia maravilhoso, irmãos! Se realmente as pessoas que estavam naquele lugar pudessem entender o que o Senhor está falando, o Senhor pega um ato religioso daquela época e transforma num ato sublime de realidades espirituais. Porque nós sabemos que nós vamos saciar somente a nossa sede em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O Senhor diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa palavra sede, ela nos traz lembranças que precisamos trazer para a nossa vida, o nosso cotidiano. Você pensa que um ser humano pode passar fome. Às vezes, como o nosso Senhor Jesus, ele jejuou 40 dias. Mas a sede é um sentimento muito terrível. Alguém aqui já passou sede? Quando você passa sede, parece que é algo que não vai conseguir, que você não vai conseguir vencer. É um sentimento que perturba o seu corpo todo. A fome é um sentimento que vem e depois de um tempo ela até passa. Você esquece de comer, mas a sede você não se esquece. E talvez foi por isso que o Senhor usou esse exemplo. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Talvez para que se cumprisse o que diz dele, lá em Isaías, capítulo 55, verso 1, que diz: todos os que têm sede, vinde às águas, e eu vos darei de beber. Veja que interessante, irmão. Nós estamos aqui, então, com o autor da vida, com esse chamado tão celestial, que transcende todo o nosso entendimento, e ele está aqui num ambiente religioso, sendo perseguido pelos religiosos, e ele tem essa ação, ele se levanta e exclama em alta voz perante todo o povo, para que se cumprisse o que dele se dizia nas Escrituras. E veja que essa frase do Senhor, ela ecoa para a eternidade. O Senhor continua dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós precisamos entender, irmãos, que toda a nossa sede será saciada somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Penso eu que muitas vezes, muitos de nós têm tentado saciar a sua sede de uma maneira humana ou de uma maneira até lícita. Talvez a nossa sede não seja propriamente dito por água, mas seja uma sede por dinheiro, uma sede por poder, uma sede por fama, uma sede pela felicidade, uma sede pelos nossos direitos, até mesmo uma sede de uma falsa justiça, ou até mesmo uma sede de uma religiosidade que não nos leva a nada. Porque aqui o Senhor está falando e dando um chamado essencial para todo o povo. Cercado de religiosos que procuravam Deus, porque tinham sede de Deus. Mas a água viva estava entre eles, e eles não podiam contemplar a água viva, porque os seus olhos estavam fechados. Mas o Senhor Jesus, ele nos demonstra algo muito interessante. Irmãos, o Senhor Jesus, ele está muito mais preocupado com a nossa salvação do que nós mesmos. Ele vendo todo esse cenário religioso, todos esses erros, eles esperavam um Messias, o Filho de Deus, e o Filho de Deus estava entre eles e eles não conseguiam entender. Pelo contrário, quando o Filho de Deus se manifestava com poder e glória, eles perseguiam o Filho de Deus, porque eles não entendiam que o Filho de Deus veio em humildade e em mansidão. O povo religioso da época esperava um rei, um Messias, que fosse tirar o povo judeu da escravidão romana, que fosse reinar com o cetro de ferro, que viesse rico com grande poder e glória. E o Senhor, como sempre quer nos ensinar os seus maiores ensinamentos, o Senhor veio como um filho de carpinteiro, o autor do universo, aquele que fez todas as coisas. Ele se esvaziou para que pudesse nos ensinar essas coisas. Que às vezes as coisas celestiais estão nas coisas mais simples que a gente não consegue nem imaginar. O Senhor veio na simplicidade. E a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Senhor está exclamando, até hoje ele clama, ele diz assim: irmãos, quem tem sede, venha a mim e beba. Não importa o tipo da sua sede, irmão. Você nunca vai encontrar a felicidade a não ser em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Mas nós, seres humanos, nós temos os nossos pensamentos muito agarrados nas coisas desse mundo e não conseguimos compreender o Filho de Deus, nosso Senhor, que veio nos ensinar essas coisas tão simples. E não é de se admirar que o próprio rei Salomão, no seu livro de conselhos, de Eclesiastes, ele diz que Deus colocou um senso de eternidade dentro de cada ser humano. Você sabia disso? O ateu, ele vive na sua briga interna, querendo provar que Deus não existe, porque ele tem um senso de eternidade dentro dele. Ou seja, para ele, pensar que ele vai morrer e acabar é algo muito terrível. Por quê? Porque foi Deus que plantou dentro de nós esse senso de eternidade, irmãos. E é por isso que nós não nos acostumamos com a morte. Sempre que acontece uma morte por perto de nós, nós nos sentimos muito estranhos. Por quê? Porque nem você, nem eu fomos criados para lidar com esse tipo de sentimento. Nós fomos criados para ser eternos. Mas, infelizmente, o homem caiu e pecou. E agora o autor da vida volta novamente para reconciliar consigo mesmo aquilo que se havia perdido. O próprio Deus encarnado, Filho de Deus, nosso Senhor, ele veio para nos restaurar e para saciar a nossa sede. Quando nós tentamos matar realmente a nossa sede,
Com as coisas desse mundo, nós estamos provocando em nós mesmos mais sede. É como eu sempre digo para os irmãos, é a mesma coisa você estar morrendo de sede e estar numa praia. Você enche uma garrafa de água salgada, e você toma, você vai encher a barriga de água e você vai dobrar a sua sede. Porque quando nós tentamos saciar essa sede com as coisas do mundo, nós só adquirimos mais sede. Por isso que quando o homem ele tenta saciar a sua sede no seu dinheiro, quanto mais dinheiro ele tem, mais correr atrás do dinheiro ele vai. Quando o homem ele tenta encontrar felicidade, até mesmo na sua esposa, na sua família, ele está subjugando os outros a fazer ele feliz. E você só vai encontrar a felicidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que os estudiosos, quando eles estudam filosofia, tentando entender qual o sentido da vida, e quando você faz uma pergunta para um filósofo, você pergunta para ele qual o sentido da vida. Muitos que são honestos, eles vão dizer que a vida realmente não faz sentido. É um grande período de sofrimento com alguns flashes de alegria. Porque você nasce sabendo que vai morrer. Logo, se você cai nessa filosofia, você entende que o seu fim é trágico. Mas quando você conhece o autor da vida, ele começa a encher dentro de você esse vazio do tamanho de Deus. E quando o vazio é do tamanho de Deus, só Deus para completar esse vazio que tinha dentro de mim e dentro de você. E o Senhor vem e ele exclama com alta voz. E talvez no grego a palavra mais adequada para essa frase seria: o Senhor berrava. Ele gritava em alta voz para que ele pudesse ser escutado por todos aqueles que estavam ali, tanto religiosos como negociadores, como ladrões, como prostitutas. Ele diz: quem tem sede? Isso é um chamado universal. É um chamado para homens, mulheres, filhos, crianças, religiosos, não religiosos, pessoas que acreditam, que não acreditam. Foi um chamado universal. E até hoje, esse chamado ecoa nos nossos corações. Porque nós necessitamos dessa água. E como ele disse para a mulher de João capítulo 4, se você soubesse o dom de Deus que fala contigo, você me pediria de beber e eu vos daria de beber da água da vida. E quem beber da água que eu lhe der, o que acontece? Nunca mais tem sede. Ah, irmãos, quantos problemas e quantas dificuldades nós adquirimos porque nós estamos tentando saciar a nossa sede nas coisas desse mundo. E são tão passageiras. Quando você tenta saciar a sua sede num carro que você compra, você descobre que depois de uma semana, aquele carro não passa de um carro normal. Ele é novo para você uma semana. Quando aquela semana acaba, ele já não é mais novo para você. E ele é uma bênção durante 20 anos. Depois de 20 anos, esse carro já se torna uma lata velha, já precisa ser consumido. São coisas passageiras. Então é como se você tomasse água do mar tentando secar a sua sede. E o Senhor Jesus, ele tem esse chamado essencial para todos nós. E se algum de nós ainda aqui não escutou esse chamado, eis a noite de escutar a voz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Veja que interessante, irmãos. Quando ele diz quem tem sede, ele está dando um chamado universal. E quando ele diz venha, ele está exigindo de nós uma ação e um rompimento. O Senhor espera isso de mim e de você. Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E quando ele diz venha a mim, irmãos, ele está pedindo a nós algo que diz respeito a uma experiência pessoal com Deus. Porque hoje nós vivemos em tempos muito perigosos. Nós temos hoje pastores com títulos de pastores que nunca pastorearam ninguém.
Nós hoje temos teólogos que estudam a sua vida toda de teologia e não conhecem a Deus. Nós temos pessoas que leem a Bíblia diariamente, religiosamente, e não conhecem a verdade. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que o autor da vida, o Messias tão esperado, estava entre os fariseus, que eram doutores da lei, que estudam a palavra desde os 12 anos, diariamente, que conheciam as Escrituras, eles não conseguiam reconhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus diz: quem tem sede, venha a mim. É como se o Marcelo deu esse exemplo esses dias. Você estudasse como fazer um bolo. Você pega a receita, você faz o bolo é lindo, é maravilhoso, mas se você não provar do bolo, você não conhece o bolo. Você precisa provar do bolo. E é por isso que o Senhor Jesus diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Se você não beber dessa água que só o Senhor tem para nos dar, nós vamos morrer com sede. Mas, irmãos, ele diz que aquele que beber da água que ele der, não vai ter mais sede. O que ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O Salmo 34, verso 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa provar o Senhor. Você já teve alguma experiência com o Senhor, irmãos? Nós aqui não somos místicos no sentido errado da palavra. Mas nós acreditamos em experiências espirituais. E nós precisamos de experiências espirituais para fortalecer a nossa fé. Conhecer não somente as Escrituras, mas também o poder de Deus. O Senhor é poderoso para se mostrar a nós. Senão nós vamos andar como esses fariseus da época do Senhor Jesus. Conheciam todas as Escrituras, mas não conheciam o poder de Deus. O Deus revelado, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eles clamam em alta voz: se alguém tem sede. E eu quero repetir isso para mim e para você, porque nós somos um povo sedentos, irmão. E a única coisa que tem o poder de matar a nossa sede é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é poderoso para matar a minha e a sua sede. Veja que quando nós corremos atrás somente das coisas seculares, nós estamos mostrando para o Senhor que nós estamos com sede. Porque um irmão equilibrado, ele está totalmente saciado em Cristo Jesus. Por isso que a palavra diz que nós precisamos estar contentes. Andar contente. Um cristão saciado é um cristão feliz. Quem é a nossa felicidade? Cristo. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa felicidade. Se nós conseguirmos, irmãos, nessa noite, tocar um pouquinho do que transcende a nossa mente, nós vamos entender que ele nos tirou de um império de trevas e nos transportou para um reino de um filho do seu amor. Que hoje já não somos mais peregrinos, mas, irmãos, nós somos concidadãos dos céus. O Senhor nos fez da família de Deus, irmão. Deus é o nosso Pai. Hoje nós podemos orar: Pai nosso que estás no céu. Nós temos um grande Pai, uma grande mão governamental que nos governa, que nos dirige e que nos guarda. Nós estamos debaixo da mão do Onipotente. E ele mesmo disse, o Senhor Jesus, que a igreja é essa guarda. Ele diz assim, quando ele interroga o povo, em Mateus capítulo 16, quem que o povo diz que eu sou? E eu quero entrar aqui porque o Senhor Jesus, ele coloca uma palavra muito essencial nesse texto, que às vezes nós passamos desapercebido, porque ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Como você crê em Jesus? Você crê em Jesus exatamente como a Escritura
apresenta Jesus, ou você crê em Jesus como os testemunhas de Jeová, que diz que ele é um Deus menor, ou você crê como aquelas pessoas da época do Senhor, que ele era como um profeta, alguns diziam que ele era Elias, outros até que João. Como que nós temos crido em Cristo Jesus, nosso Senhor? A palavra diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Você entende o que a Bíblia fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se eu fosse perguntar hoje, quem Cristo é para você, o que você me responderia? Qual é a ideia que você tem do Senhor Jesus? E você pode pensar, é até uma pergunta irrelevante. Não, irmão. Ela é uma pergunta que define quem você é. Porque se você não entende quem é Cristo Jesus, segundo as Escrituras, você não está salvo. Você precisa entender quem Cristo é. Disso defere ou vem a nossa salvação. Veja porque Cristo, o Senhor Jesus, foi tão atacado já no início do primeiro século. Como já falamos para os irmãos, João vem consertando as redes. Cristo vinha sendo atacado, a divindade de Cristo vinha sendo atacada. E o evangelho de João, o último evangelho a ser escrito do cânon bíblico. E o João vem cortando as cabeças das heresias. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é Jesus para você? Isso vai definir a sua vida. Isso é essencial para a salvação. Porque muitos estão correndo atrás do Senhor como um curandeiro. Não é verdade? Ó, irmãos, agora num lugar tal, aqui em Joinville, tem um irmão que está orando e está curando as pessoas. Enche o lugar. Porque eles vão atrás do Senhor Jesus não pelo que ele é, mas pelo que ele faz. E talvez essas pessoas estão correndo atrás do Senhor Jesus como correm atrás de um curandeiro, de um grande mestre. Porque eles estão obcecados por conhecimento. E talvez você pode entrar num conhecimento que não traz sabedoria e você está correndo atrás de conhecimento humano. Você conhece, quer conhecer, você cai no erro do conhecimento errado. E você começa a se apartar do Senhor porque você não tem definido quem Jesus Cristo é. E por isso que o Senhor pergunta em Mateus capítulo 16, quem o povo diz que eu sou? Que pergunta interessante. Quem nós dizemos que é o Senhor Jesus? Que Jesus está sendo pregado hoje? Disso difere, irmão, toda a nossa vida espiritual. Pedro levanta entre eles e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: não foi carne nem sangue que te revelou. Tu és Petros, uma pequena rocha. E sobre essa pedra, a revelação de Cristo, eu edificarei a minha igreja. E veja que interessante. Quando você tem a revelação de Cristo, vem essa profecia do Senhor e essa promessa do Senhor. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E é por isso que nós vemos tantas pessoas que se dizem cristãos, mas não conhecem o Cristo das Escrituras. Por isso o Senhor Jesus diz assim: quem crê em mim, não de qualquer maneira, mas como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja que interessante, quando alguém confessa o Senhor Jesus, ele tem essa oferta. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. Nós precisamos crer realmente no Senhor das Escrituras, que realmente Ele é o nosso Salvador. Ele é Deus de Deus, luz de luz. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Por Ele foram feitas todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. E por Ele nada do que foi feito se fez. Porque dele, por Ele
e para ele são todas as coisas. Foram feitas para ele. E veja que interessante. Ele foi a matéria-prima. Você consegue entender isso? Porque dele veio, e por ele, e para ele são todas as coisas. É ele que mantém as coisas na sua órbita. Ele é o governador do universo. Ele é a autoridade máxima. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só a ele nós podemos dar honras, glórias e louvor. É por isso, irmãos, que nós temos que ter cuidado quando algum irmão está falando a palavra, e em vez dele falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fala de si mesmo. Cuidado. Já deve acender uma luzinha vermelha na sua cabeça. Quando você começar a escutar, porque eu fui lá e fiz isso, porque eu fui lá e orei e aquelas pessoas foram curadas, porque isso, porque aquilo, porque eu fiz. Nossa, irmão, que assunto ruim. O nosso assunto precisa ser Cristo, o nosso Senhor. E hoje, irmãos, está muito perigoso de servir o Senhor, porque nós podemos estar como esses religiosos, ocupados com a festa dos tabernáculos. Quantas e quantas pessoas estavam felizes em Jerusalém, com as suas cabanas, armavam as suas tendas, e eles ficavam cantando lá, porque eles tinham esperança da vinda do Messias. Era uma festa de alegria. E eles corriam atrás do sumo sacerdote cantando: ó, vinde a mim, e tomais da água da vida. Eles cantavam, mas a água da vida estava entre eles, e eles não podiam contemplar o verdadeiro Deus, o nosso Cristo. Veja que interessante. Às vezes nós podemos estar cantando, podemos estar felizes e falando de coisas espirituais, mas não conseguimos contemplar quem realmente Jesus Cristo é e como ele se move no meio da igreja. Porque às vezes nós estamos com a nossa cosmovisão equivocada. Estamos acostumados a servir o Senhor de uma maneira irracional. Nós estamos acostumados com gritos e farras, né? Aquela alegria. Mas nós vemos que realmente o Senhor andava no meio daquilo ali. E a palavra diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que os adorem em espírito e em verdade. É como se o Senhor andasse no meio da multidão, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas o Senhor está interessado em mim e em você. Ele está mais interessado em você do que você mesmo. Porque Ele sabe o perigo que nós corremos se nós não atendermos esse santo chamado que diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Precisamos correr para as águas da salvação. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos indo de mal a pior. E essa oferta é uma oferta pura. A água é cristalina. A água sacia a nossa sede. A água nos purifica. Essa água nos cura de uma maneira tão sobrenatural que ela nos mantém em Cristo Jesus. E quando ele dá essa promessa, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. Veja, irmão, o Senhor estava diante de um cenário ali. O sumo sacerdote estava com um jarro de ouro. E o Senhor não disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, tomará um jarro de água, não. Ele nem disse sobre o poço de Siloé: quem crê em mim, como diz as Escrituras, vai saciar sua sede. E como um poço terá água para saciar as sedes. Não. Nem mesmo um rio. Quando o Senhor fala rios, ele coloca a palavra rio até no plural. Porque você não vai conseguir entender o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida se realmente você crê no Jesus das Escrituras. Ele é o poder de Deus e a vida eterna. Ele tem o poder para nos limpar. Qual é o problema da nossa geração? Que nós não cremos no Jesus das Escrituras. Quem é Jesus para você?
Quem é Jesus para mim? O que Jesus pode fazer por você? Ele tem esse poder, irmãos, de nos oferecer essa vida mais abundante, para que nós possamos transcender a barreira da carne e entrar na vida do Espírito, nessa vida mais abundante. Como é difícil nós vivermos no Espírito. Paulo nos adverte a andar no Espírito. A palavra do Senhor nos adverte a andar no Espírito. Mas como andaremos no Espírito? Se estamos com sede e tentando saciar a nossa sede em coisas que não é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a sede, ela tem alguns aspectos. Um deles é a passividade. Se você ficar com sede, você vai enfraquecendo, chega uma hora que você não consegue nem se mexer. E a passividade na vida cristã é um sinal de pessoas sedentas. E o Senhor, ele precisa nos purificar. E se você ler o próximo verso, ele vai dizer que o Senhor falava do Espírito Santo, que viria, desceria sobre todos. E esse Espírito Santo, ele tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vai conseguir tirar aqueles obstáculos da sua vida que não deixam você fluir as águas que Cristo tem para nos dessedentar. Às vezes você até experimenta da água da vida, mas você não consegue fluir no rio da vida. Por quê? Porque tem coisas que nos atrapalham de oferecer ao Senhor sacrifícios dignos de arrependimento. O que tem me atrapalhado de fluir? O que tem atrapalhado eu e você? Será a nossa passividade? Será a nossa sede das coisas mundanas, terrestres? Será que realmente nós temos crido no Jesus das Escrituras? Ou será que nós estamos montando deuses para nós? Estamos como os fariseus e os religiosos da época, adorando um Deus que não existe. O Senhor cura, mas o Senhor não é um curandeiro. Você precisa entender isso. A vida espiritual transcende muito disso. Aliás, é muito difícil quando você vê um irmão que está doente, às vezes nós oramos e aquele irmão não é curado porque nós não entendemos para que vem a cura. Para que tem os sinais? Qual o fim do sinal? Você lembra? Para que o Senhor dá sinais para nós? Para que nós pudéssemos crer nele. E você que crê? Quando você ora por um ímpio, ou quando você expulsa um demônio, quando o demônio sai, parece que aquela pessoa muda. Ou quando aquela pessoa é curada, há uma transformação, entra aquele novo nascimento, a pessoa se arrepende dos pecados. Mas, irmãos, às vezes nós estamos doentes e fracos, porque nós não estamos crendo no Jesus das Escrituras. E o Senhor precisa começar a nos corrigir para que nós possamos, sim, ser irmãos que fluem da água que bebem do Senhor Jesus. O que tem impedido eu e você de fluir, irmão? Você consegue entender? Você sabe, eu sei. E o Senhor que te ama e me ama, porque ele não é igual um pai maldoso como nós, que dá coisas ruins para os filhos. O Senhor, ele sabe nos corrigir. Ele vai nos dar o melhor. E quando ele nos dá o melhor, às vezes nós não entendemos o que é melhor. Mas o Senhor sabe. O Senhor passeia de eternidade a eternidade. Ele não está na esfera do tempo. Aliás, se você não sabe, o tempo é uma criação. O Senhor criou o tempo. O Senhor está aqui fora do tempo. O Senhor vê o tempo, mas o Senhor não está no tempo. O Senhor é atemporal. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E é por isso que todos esses adjetivos que nós encontramos em Deus, nós encontramos no Cristo das Escrituras. Ele é Deus. Por quê? Porque ele é o todo-poderoso Deus. Porque ele mesmo disse, a mim me foi dado todo o poder. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então ele é o todo-poderoso. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então,
Ele é onipresente. Ele é o nosso Deus. Nós precisamos crer no Deus das Escrituras para que possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas há coisas que precisam sair do nosso meio. Eu falava para o Marcelo hoje à tarde ou ontem, nós somos como um rio. Às vezes tem coisas que estão impedindo esse rio de fluir. É como se fosse uma barreira, né? Ou uma represa. E o Senhor precisa quebrar essas represas, que às vezes se tornam fortalezas nas nossas vidas. E só o poder de Deus para quebrar fortalezas nas nossas mentes. Por isso nós precisamos viver uma vida cristã com muito cuidado. Porque o mundo jaz no maligno. O maligno tem dominado sobre esse mundo, sobre o sistema religioso. E hoje nós estamos vivendo nesse perigo constante, onde pessoas que se dizem cristãs procuram se dessedentar em coisas que não são o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sede é tão interessante que eu estou falando de sede, estou ficando com sede e não vou conseguir continuar falando se eu não tomar um copo d'água, porque a sede, ela nos paralisa. Você entende por que às vezes nós estamos paralisados na vida cristã? E às vezes nós perguntamos para os irmãos, irmão, eu não sei o que fazer. Nossa, irmão, você sabe o que fazer. E quando nós temos sede e tomamos uma água pura, fresca, realmente sacia a nossa sede. Por isso o Senhor, no dia ápice dessa festa, quando todo o povo estava unido, e berrando, pulando, gritando, felizes, o Senhor se levanta entre eles. Provavelmente foi num lugar que poderia ser visto por todos. E dá um grande brado, olhando aquele povo em procissão, correndo atrás daquele jarro de ouro, buscando água no tanque chamado Siloé. E o Senhor diz assim, quem tem sede, venha a mim e beba. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, ele diz para a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, jamais terá sede. Essa água é poderosa para saciar nossa sede, irmão. Não procure se saciar em outras coisas. Procure saciar toda a sua sede no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um segredo para a vida cristã. Porque quando nós queremos saciar os nossos problemas ou aquilo que não temos em pessoas, nós vamos nos decepcionar. Mas o Senhor jamais nos decepciona. Às vezes nós somos irmãos carentes e nós queremos suprir a nossa carência em outras pessoas. Porque nós não sabemos que essa sede será suprida única e exclusivamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando você entende isso, aí você começa a ver os irmãos te servindo, andando contigo, o companheirismo de Cristo através da vida da igreja. E veja que interessante, é um mistério, irmãos, porque a igreja é o corpo de Cristo. E quando Paulo diz isso, ele diz que a igreja é a expressão de Cristo nessa terra. A igreja são os pés do Senhor Jesus plantadas na terra. Então, se você não entendeu o que é a igreja, talvez você não está tendo discernimento de quem é o Cristo das Escrituras. Talvez você possa pensar que esse lugar é uma igreja. Nós vamos à igreja. Será, irmão? Você sabia que teve irmãos que deram a vida para que você não chamasse esse lugar de igreja? Quando você entra no capítulo 6 e 7 de Atos, você vai ver um grande irmão, que é o irmão Estevão. E quando Estevão, ele se levanta no seu discurso, um homem simples, porém, se você ler o discurso de Estevão, num discurso só, ele decorre toda a história de Israel. E quando Estevão, ele fala essa verdade, ele diz assim, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Os fariseus rasgam as suas vestes.
que é isso? Ele está dizendo que isso aqui não é o templo? Exatamente. É isso que ele está dizendo. E o que eles fazem com Estevão? Eles apedrejam Estevão. Você vê que interessante? Talvez seja por isso que o diabo tem influenciado tantos e tantos e tantos irmãos para esquecer realmente qual o sentido da igreja. Porque há um mistério aqui. E foi a primeira coisa que o Senhor Jesus falou a Pedro. Você vê lá no capítulo 16 de Mateus, quando o pai mostra o filho, Jesus fala para Pedro assim, não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Mas, e o que ele diz? Eu também tenho algo para te dizer. Eu também te digo. E tu és Petros, uma pequena rocha. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então veja, hoje você tem várias igrejas. Não existe mais nem nome para colocar em CNPJs. Você vai lá num livro de 1000 folhas, vou colocar esse nome, não tem mais, esse já usaram. Vou colocar esse nome, já usaram. A Igreja Glória, já tem. A Igreja da Graça, já tem. A Igreja dos Unidos por Cristo, já tem. A Igreja de Jesus é Maravilhoso, já tem. A Igreja da Alegria, já tem. A Igreja da Diversidade, já tem. Já tem também. A Igreja da Pluralidade, já tem. Não existe mais nome. Porque às vezes não entendem o que o Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus diz assim, que as portas do Hades não prevalecerão. Preste atenção, irmão, no que o Senhor Jesus diz. Contra a minha. O Senhor é possessivo aqui. A igreja não pode ser de um homem. Por isso que a igreja não pode ter uma foto de um homem lá acima. Que lindo, né? Iríamos pegar o Wesley se nós fosse botar um homem aqui. Pegava ele e a Patrícia, assim, com as crianças, e colocava a igreja de uma família feliz. Não é, irmão. Não é. É bonito, é. Mas não é o Cristo das Escrituras. Talvez por isso que nós temos sede e não conseguimos saciar a nossa sede, porque nós estamos procurando um Cristo que não é o das Escrituras. A igreja não sei o que de neve. Ah, que lindo, né? São tantas coisas que a gente não consegue nem falar. E o povo corre atrás disso, irmão. Porque o povo não quer a verdade, mas não fique triste, irmão. Quase nenhum escutou o Senhor Jesus quando ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. O povo queria matar ele, queria destruir ele, queria conhecer Deus, mas eles não queriam a verdade. E hoje, eles procuram Deus onde Deus não está, eles procuram adjetivos humanos, procuram esses tipos de coisas, querendo encontrar o Cristo, mas o Cristo diz, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como eu penso de Deus. Veja que interessante, irmão. Veja como isso é importante. É um texto é uma porção tão pequena da palavra, mas dessa porção aqui você vai mudar toda a sua maneira de pensar. Porque o diabo, ele tem cegado os olhos, ele tem ofuscado a grandiosidade da igreja. E é por isso que você vê hoje tantas e tantas e tantas e tantas igrejas. Supostas igrejas. Porque a palavra igrejas, ela vem de uma palavra grega que diz ek. Ela quer dizer chamados para fora de. Eclésias. Igreja é isso. Aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é a igreja. Então, quando você lê na Bíblia que você precisa trazer a sua oferta para que haja mantimento na igreja, esse mantimento é para onde a igreja realmente está, para o corpo de Cristo, que somos nós. Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é um organismo vivo. Não são tijolos. Não é uma parede. Mas o Senhor nunca se preocupou com isso. O Senhor se preocupou comigo e com você, quando ele brada em alta voz e diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Você precisa beber dessa água cristalina e pura para saciar a sede
do seu e do meu coração. Senão nós vamos continuar com sede. E como diz o Marcelo, tudo é um problema teológico. É teológico. Sabe, Marcelo, porque você não sabe quem é Cristo. Você não experimentou Cristo. Você ouviu falar de Cristo. E hoje o cristianismo virou uma filosofia de vida. É uma maneira de viver. Alguns jovens vão para a reunião porque lá é legal. Lá, às vezes, tem um joguinho de luz. E lá nós estamos nos divertindo. Mas a palavra diz que o nosso culto, irmão, precisa ser agradável a Deus. Às vezes não vai ser agradável a nós. Porque quando você vê o Senhor falando, geralmente as palavras do Senhor não descem assim, fácil nos corações. O Senhor dá um discurso e todos abandonam ele. E o que ele disse para os discípulos? Vocês também não querem ir embora? Vocês prestem atenção, porque o discurso é pesado. Mas, irmãos, não existe nada melhor do que servir o Senhor na verdade. Como é bom servir o Senhor. Como esses irmãos, os nossos irmãos antepassados, deram a vida por essa verdade. E como nós precisamos, irmãos, continuar esse legado que recebemos dos nossos pais e passar para os nossos filhos a realidade de quem é Cristo, do que é ter uma vida cristã equilibrada, uma vida saciada. Por isso, um cristão, ele é um homem feliz. Às vezes nós estamos confundindo espiritualidade com seriedade. O cristão é um homem sério, mas ele não é um homem triste. Pense comigo, irmão. Você estava condenado segundo os seus delitos e pecados ao inferno. Hoje o Senhor te deu vida. E agora, pela graça, nós somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Efésios, capítulo 2, diz que agora nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Veja que graça. Você está triste por quê? Um cristão tem o dever de se alegrar no Senhor. Porque quando nós estamos tristes, nós precisamos nos descedentar no Senhor. Tomar da água da vida. Essa água de alegria do Espírito Santo. Aliás, uma das facetas do dom do Espírito é alegria. Quando você lê Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, você vai ver qual é o fruto do Espírito. E se você tentar seguir aquilo ali, se descendentando nas coisas mundanas, você não vai conseguir. Você precisa tirar as coisas que impedem você de fluir. Se eu fosse mapear a minha vida, eu sei o que tem me impedido de fluir em Deus, Cristo Jesus, meu Senhor. E quando eu lembro disso, me envergonho, porque tem coisas que eu preciso deixar. Tem coisas que eu preciso deixar para trás. Eu preciso largar as coisas que têm me prendido, que me impedem de fluir. E essas coisas são a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a ganância, a altivez. Como nós precisamos atender um outro chamado do Senhor que está lá em Mateus capítulo 11, verso 29 e 30. Ele diz assim: vinde a mim. Mais um chamado para mim e para você, irmão. Que chamado interessante. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é leve servir o Senhor. Porque você entende, quando você entende e compreende quem é o Cristo da Bíblia, você entende que o último brado que ele deu na cruz é: está tudo consumado. Ele me salvou. Por mais pecador que eu seja, ele me salvou. Ele me amou. Ele amou você. E ele está mais interessado na sua salvação do que você mesmo. E é por isso que ele dá alguns brados. É por isso que quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos abrir o nosso coração. Pedir para o Senhor: Senhor,
Eu quero te conhecer segundo as Escrituras, não segundo um pensamento mudando, não segundo algumas linhas teológicas, Senhor, mas eu quero experimentar de Ti. Porque o Senhor disse: quem tem sede, venha a mim, o Senhor me chamou, e beba. Ah, irmãos, e é sem dinheiro e sem preço. Veja que interessante. Vamos ler lá Isaías. Capítulo 55, verso 1. Veja que interessante. Certa vez nós pregávamos sobre a última igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, que é aquela igreja que o Senhor diz que ela é uma igreja pobre, cega, miserável e nu. E daí um irmão me perguntou: como que nós podemos comprar esses elementos? E daí eu respondi: irmão, é sem dinheiro e sem preço. Veja o que diz Isaías capítulo 55, verso 1. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. É sem dinheiro, irmão, porque já foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ter todas essas coisas que condizem e nos encaminham à vida e à piedade. É o Senhor que nos sacia a nossa sede, só Ele, irmão. E é por isso que Ele tem trabalhado tanto em nós. Porque Ele mesmo disse que aquele que em nós começou a boa obra, Filipenses capítulo 1, verso 6, Ele vai completar, irmão. Às vezes nós estamos esperneando diante da obra do Senhor, mas o Senhor precisa tirar esses entulhos da nossa vida que estão impedindo o rio que vai brotar do nosso interior de fluir. E cada pedaço de madeira que simboliza a carne do homem, que ele tira de dentro desse rio, vai machucando a nossa carne. Mas há uma necessidade de sermos limpos, para que de dentro de nós flua esse rio de água viva. Por isso que o Senhor exclama: mãos, quem tem sede? Qual a sua sede? Ela será totalmente saciada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que o Senhor nos dê graça de poder compreender, irmãos, essa pequena porção das Escrituras. Ela é tão pequena, ela é tão lida, mas tão mal interpretada. Às vezes nós cantamos isso. Sacia a minha sede. E às vezes não sabemos nem o que estamos cantando. Porque nós precisamos servir o Senhor de fato e de verdade. É por isso que João, nas suas cartas, quando ele vem costurando as redes, cortando a cabeça das heresias, ele diz assim: filhinhos, não amemos somente de palavras, mas de fato e de verdade. A igreja do Deus vivo, que é o baluarte da verdade, que é a guarda da verdade, são aqueles irmãos que amam de fato e de verdade. São aqueles irmãos que estão se saciando na fonte da água viva. Tão demonstrada pelos profetas, pelo povo de Israel, aquela pedra que Moisés feriu e brotou aquela água e saciava a sede de todo o povo. Ele é a pedra. Ele diz: eu sou essa pedra. Mas ele também nos fez pedras que vivem. Nós somos pedras que vivem. Nós estamos sobre a rocha que é Cristo. Cada um de nós somos pedras que vivem. Sabe por que nós somos pedra, Marcelo? Porque aqueles que encostarem em nós, como Moisés encostou na arca, eles precisam de água, irmão. Por isso você é uma pedra. Você é uma pedra que vive. Os seus amigos precisam de água, irmão.
Preciso ver Cristo em você. Você é a expressão de Cristo nessa terra. Como você está expressando Cristo? Como você precisa dessedentar aqueles que procuram a água da vida? Como nós precisamos redefinir os nossos conceitos e entender, compreender com todos os santos essa altura e essa profundidade desse tão grande amor de Deus que excede todo o nosso entendimento. Você não entende, mas tenha certeza disso. O Senhor está mais preocupado com a sua salvação do que você mesmo. Por isso ele veio, nasceu numa manjedoura, se submeteu a José, seu pai, o autor da vida, o construtor do universo, aquele que fez tudo, começou a manusear as madeiras por causa de mim e de você. A palavra diz que ele era exercitado no serviço. E quando olhavam para ele, não havia beleza nem formosura, porque ele era exercitado no serviço. Ele trabalhava com as suas próprias mãos. Ele tinha no seu olhar, diz em Mateus 16, o foco do que ele deveria fazer. E quando ele fala para os discípulos que ele precisava ir para Jerusalém para padecer na mão dos fariseus, Pedro, o mesmo que teve a revelação de Cristo, ele se compadece do Senhor Jesus, porque ele não tem o entendimento. Pedro ele está na esfera mundo, Jesus está na esfera celestial. Jesus diz assim, olha, há a necessidade de eu ir a Jerusalém e padecer na mão dos fariseus. E Pedro, como amava o seu mestre, disse, não, Senhor, não te faça isso, não deixe que isso aconteça contigo, Senhor. O que o Senhor fala para ele? Para trás de mim, Satanás, que só cogita nas coisas dos homens. Veja, irmão, Pedro ainda estava com sede. Pedro não estava fluindo ainda. Precisava do agir do Espírito Santo na vida dele, ao ponto que futuramente ele daria a sua vida pelo seu mestre. Mas naquele momento, o mestre dá a vida para ele. Não, Senhor. Não é o bem. Porque ele não entendia as coisas espirituais. E nós não vamos entender o Senhor. Nós precisamos nos submeter. Por isso, às vezes, irmãos e irmãs, acontecem coisas conosco inexplicáveis, sem explicação. Acontece coisa entre nós sem apacentamento, que você não tem palavra nenhuma de apacentar, para apacentar os irmãos. Você fica sem explicação. São coisas que nós não entendemos. Por isso nós precisamos estar nos descedentando no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele prometeu que jamais nos deixaria só. E Ele tem esse foco, edificar a sua igreja. E Ele precisa tirar toda a madeira, toda a carnalidade que tem mantido esse rio de água viva, que precisa correr do nosso interior para que outras pessoas possam estar então se descedentando de Cristo. Ele precisa estar tirando essas coisas que nos impedem de fluir em Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E o Senhor, Ele continua edificando a sua igreja. Que nós possamos entender isso, irmão. Crer no Cristo das Escrituras. Compreender que dentro de nós, segundo o nosso Senhor, fluirão rios de água viva. Ele colocou essa metáfora para você não entender. Ele está mais ou menos dizendo assim, vai sair tanta água de você, que se você pensar que é um rio, não é um rio. São rios. É no plural, vai além do seu entendimento. Porque quando Cristo está sendo formado em você, você começa a ser bênção para os irmãos. As pessoas começam a te procurar. Até os incrédulos começam a te procurar, porque eles veem algo diferente em você. E quando eles encostarem em você, você precisa entender que você é uma pedra. E assim como o nosso mestre foi aquela pedra fundamental, que quando foi tocada, jorrou água de dentro dela, quando as pessoas encostarem em mim e em você, elas estão esperando água. E a água da vida. Por isso nós somos devedores para todos. Amém? Que o Senhor nos guarde, irmãos. Vamos nos colocar em pé.
Apocalipse 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. É de graça, irmão. É sem dinheiro e sem preço. É pela misericórdia e pela bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa frase do Senhor possa ecoar no nosso coração. Quem tem sede? E daí você pode classificar a sua sede. Essa sede é saciada somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Realmente nós entendemos, Senhor, que muitas coisas têm nos impedido de fluir em Deus, Senhor. Muitas vezes, as pessoas que têm chegado e se aproximado de nós, Senhor, não têm se comunicado com o nosso Senhor. Temos tanta sabedoria que não vem de ti, tantas palavras, Senhor, tantos pensamentos, tantos assuntos, Senhor, e às vezes nos esquecemos do que é essencial, Senhor. Nós esquecemos que o mundo, toda a humanidade, Senhor, tem uma sede insaciável do tamanho do Senhor. Que nós, como pedras vivas, Senhor, possamos seguir o nosso Mestre, como o Senhor mesmo falou, que dentro de nós, Senhor, fluam rios de água viva, Senhor, para que possamos ajudar os nossos irmãos, Senhor, para que possamos estar descendentando, Senhor, aqueles que têm sede, Senhor, não com sabedoria humana, Senhor, não com uma teologia mundana, Senhor, mas com a sabedoria que vem de ti, Senhor, pregando o Cristo das Escrituras, Senhor. Nos ajuda, Senhor, limpa o nosso coração, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração puro e renova em nós um espírito reto, Senhor, para que a alegria da salvação, Senhor, possa voltar nos nossos corações. Como o salmista diz, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Nos ajuda, Senhor, a ser um povo alegre, Senhor, segundo as tuas escrituras, que realmente possamos ter diante da tua palavra um coração aquebrantado, Senhor, porque nós sabemos que um coração aquebrantado o Senhor não despreza, Senhor. Que o Senhor, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, Senhor, como o Senhor mesmo prometeu, que desceu sobre nós, Senhor, quando nascemos de novo, que Ele possa, Senhor, estar nos comunicando as riquezas insondáveis do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Para que possamos estar vencendo as nossas mazelas, Senhor. Para que possamos estar realmente compenetrados naquilo que é essencial, Senhor. Para que no nosso olhar possa ter um olhar como o do Senhor, Senhor. Completamente convicto, Senhor, da obra que o Senhor tinha para fazer, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Não queremos ser como meninos agitados, levados a todo redor por ventos de doutrina, Senhor. Que homens com astúcia conduzam o teu povo ao erro, Senhor. Mas que possamos crescer na graça e no conhecimento que há em ti, Senhor, atendendo esse teu chamado, Senhor. Se porventura alguém ainda, Senhor, não tomou dessa tua água e está entre nós, que o Senhor possa descedentar, Senhor. Que possa ter um encontro real contigo, Senhor. Experimentar dessa água viva que desceu do céu, Senhor. Para que o Senhor possa estar de uma maneira plena, Senhor, ganhando todos os nossos corações, Senhor. Como nós cantamos, as nossas falhas são muitas, Senhor, mas a tua graça é maior do que todas elas, Senhor. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Te louvamos pela vida de cada irmão, pelo trabalhar do teu Espírito Santo na vida de cada irmão, Senhor. Porque vemos o teu Espírito Santo trabalhando no nosso meio. Passamos por tantas angústias, tantas dificuldades, tantas tristezas, tantas privações, Senhor. E o Senhor tem nos livrado de toda angústia, toda provação. O Senhor tem nos apacentado. Como o Senhor mesmo disse, eu nunca te abandonarei, jamais te deixarei.
O Senhor tem cuidado de nós. Nós somos a tua raça eleita, Senhor. Somos sacerdócio real, povo santo, escolhido, Senhor. Nos ajuda a frutificar, Senhor. Não queremos ser infrutíferos, Senhor, mas queremos ser irmãos que frutifiquem para ti, Senhor. Porventura, se tem algum irmão desanimado, que o Senhor possa animar, Senhor, aqueles que estão desanimados, Senhor. Que o Senhor possa restaurar com a tua palavra, Senhor, aqueles que precisam de restauração. E que o Senhor possa ganhar os nossos corações através da tua doce voz, a tua palavra que fala conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos olhos abertos, Senhor, ouvidos abertos, para te escutarmos e para que possamos também te ver, Senhor. Para que possamos realmente experimentar, Senhor. Porque a tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Proclamando